Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Limites para cursos de graduação à distância. O Ministério da Educação editou uma portaria que estabeleceu que cursos como medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia deverão ser majoritariamente presenciais, sendo que medicina tem que ser 100% presencial. Para falar um pouco sobre esse assunto aqui conosco está a presidente da Comissão de Educação do Senado, senadora Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, a tratar de um assunto tão importante para a educação. Exatamente. Senadora, na sua avaliação, por que o Ministério tomou essa decisão de limitar um pouco esses cursos EAD? Eu acho que foi além disso. Na verdade, o decreto cria uma nova política de educação à distância. A política não existia, apesar de existir a educação à distância. Então, o decreto regulamenta. Por quê? O Brasil é um país continental, a gente não pode prescindir desse instrumento, mas ele estava sendo usado muito aleatoriamente. Os professores até diziam assim, é a política do ensalamento, botam um monte de meninos, um monte de adultos, de jovens em uma sala e a gente dá aula sem saber a quem. Então estava havendo uma oferta, meio desenfreada e a dificuldade de monitorar a qualidade. E agora a política foi regulamentada. Se criou 3 tipos de educação à distância. A presencial, que tem uma pequena carga horária à distância, de 30%. A semipresencial, que conjuga as duas possibilidades, porque estágios, pesquisas de campo, tem que ser presencial. E a estritamente presencial, com a carga horária mínima à distância. Então, acho que deu um formato melhor, sem dispensar o instrumento, mas dando uma qualificada, até mesmo uma valorizada, porque o instrumento passa a ser utilizado, o instrumento da educação à distância, com regras, para determinado tipo de curso e também com os percentuais definidos. Mas, senadora, houve algum tipo de pesquisa ou há algum estudo que tenha revelado se a qualidade do ensino superior caiu, foi reduzida? Ah, sim. Os índices não são bons e quando se abre a aba, realmente a educação à distância traz essa limitação, porque é difícil o monitoramento. A atividade pedagógica, Carla, o suprassumo da atividade pedagógica é a relação professor-aluno, em todos os níveis. É o diálogo, é o questionamento, é a própria relação interpessoal que facilita a aprendizagem, é a convivência. E numa tela você não consegue tudo isso. Há questões que você pode trabalhar à distância, a pandemia nos mostrou isso, mas precisa ter um monitoramento. Se você não tem regra, se você não tem regulamentação, o monitoramento também vai ficando mais difícil. Então, acho que cursos como engenharia, por exemplo, estavam sendo ofertados à distância. Como é que se mede o impacto de um prédio, somente com as maquetezinhas aparecendo na tela? Cursos como enfermagem estavam sendo oferecidos totalmente à distância. Então, há de se regular, porque são áreas que precisam da manipulação, são áreas que precisam da prática, acompanhando a própria abordagem teórica, e acho que o MEC acertou, inclusive criando essa possibilidade da semipresencial, que não havia, só havia a distância e a presencial. Então, dentro do mesmo arcabouço de educação à distância, se criou esses 3 patamares, e a qualidade a gente espera que melhore através de um bom monitoramento e desse regramento, embora esteja o próprio decreto, ele prevê a regra de transição para não haver prejuízo. Muitas escolas abrindo sem uma regulamentação, muita gente priorizando uma relação mais mercadológica, e isso de fato prejudica a formação de um profissional que vai ter responsabilidades grandes, ao receber o seu diploma. Ao mesmo tempo, senadora, há aqueles alunos, aquelas pessoas que querem estudar e que moram longe de centros urbanos. Como fazer como conseguir unir qualidade também com inclusão? Está mantida
né? A educação à distância está mantida. Agora, se essa pessoa quer fazer determinados cursos, ela há de convir que o curso não se coaduna com a educação somente à distância. Qual é a política para resolver essa questão? Que vem sendo paulatinamente implementada pelo governo. O presidente Lula tem uma fixação por isso. Ele diz sempre, eu sou o primeiro presidente que não tem um diploma acadêmico, mas fui o que mais abri institutos federais de educação e universidades. É desse tempo a interiorização das universidades. É isso que vai responder um jovem, dando um exemplo do meu estado, de Petrolina, que fica a mais de 800 quilômetros do Recife, não precisa vir para o Recife estudar. Ele tem uma universidade pública agora em Petrolina, cujo campus vai se estender para uma outra cidade do sertão, que é Salgueiro. E a interiorização também dos institutos federais. Esses últimos que foram anunciados, poucos são em capital, poucos são em região metropolitana, a grande maioria é em cidades do interior. Eu acho que isso é uma política que conjuga, entendeu? A exigência de determinados cursos serem presenciais dentro da política de educação à distância, com a interiorização de universidades e de institutos federais de educação. Agora, senadora, voltando um pouquinho para a questão da qualidade do ensino superior, a senhora mesmo falou que há muitos cursos que foram abertos e alguns senadores, alguns deputados, existem alguns projetos aqui no Congresso Nacional que tratam de exames de proeficiência após a finalização de cursos de graduação, principalmente em áreas como medicina e odontologia. O que a senhora acha dessas propostas? Acha que é importante fazer essas avaliações pós-curso de graduação? A avaliação é importante, mas não do jeito que se quer. A gente, inclusive, está para realizar uma audiência pública sobre essa proeficiência em medicina e odontologia. Porque o que é que significa? É o Conselho Federal quem faz, não é o órgão gestor, o MEC, que já tem um processo de avaliação chamado ENADE, que é justamente para avaliar os cursos superiores e que houve agora, numa parceria entre MEC e Ministério da Saúde, o lançamento de uma nova portaria, que é um novo modelo de avaliação dos cursos de medicina, que é ao longo do processo. Você imagine um estudante de medicina, se for da escola privada, ele não paga menos do que 12 mil de mensalidade. É um investimento que as famílias fazem muito forte, né? E mesmo na área pública, é um curso que demanda livros, demanda equipamentos. Um estetoscópio, quanto é? Material de odontologia para fazer prática. Aí, ao final, no fim do curso, com diploma na mão, não. Você não pode validar esse diploma porque o conselho fez um exame e você foi reprovado. Essa é uma polêmica que a gente está vivendo aqui no Senado. E o projeto existe, ele tem parecer favorável, mas nós achamos que era melhor, para ter mais segurança, fazer uma audiência pública. A audiência está aprovada, ela vai se realizar na CAIS, mas antes mesmo dessa realização da audiência, nós tivemos a notícia, inclusive participei do anúncio dessa nova forma de avaliação. A avaliação da aprendizagem, seja ela qual for, seja de educação infantil, básica, fundamental, ensino médio e nível superior, ela é mais eficiente quando ela é feita ao longo do processo. E essa nova modalidade que o MEC lançou em conjunto com o Ministério da Saúde é assim. Não se espera terminar o curso. Ela é feita ao longo do curso. Se a gente percebe que o estudante não tem nenhuma aptidão para aquele curso, e aí tem várias referências, né? Para cada curso você tem as referências de formação, as habilidades, o conteúdo programático, a abordagem teórica, e isso o professor vê na prática, né? Então, olha, amigo, é melhor tu ir para outro enquanto é tempo, né? Não perde muito tempo. Exatamente. E outras vezes é um redimensionamento que precisa ser feito. Às vezes no próprio curso. Às vezes não é o estudante que não consegue aprender, é o curso que não está conseguindo ensinar.
Sim. Então, tem que ter um redimensionamento. Olha, a abordagem não está boa assim, tem que ser assim. Principalmente nessas profissões que lidam com pessoas, todas lidam com a vida, porque o engenheiro não tem nada a ver com a vida, mas se uma ponte cair, mata a gente, né? Então ele tem que ser bem informado do mesmo jeito. Né? Então, principalmente com essas profissões que exigem, de fato, uma relação direta, e a saúde e a educação também são as duas que tem isso à flor da pele. Eu fiquei feliz de que as licenciaturas também estão incluídas aqui no semipresencial. Não pode ter uma licenciatura só em AD. Não pode. Como é que você vai supervisionar um estágio dentro de uma escola? Como é que você vai trazer a escola, que vai ser o locus, né, de exercício profissional, numa tela de aula à distância? Então, são coisas que têm a ver muito. Eu digo sempre, o bom profissional, ele já se revela no decorrer do curso. Então, se isso vai ser monitorado, se o padrão de qualidade, as referências de qualidade vão ser escolhidas, elencadas, então facilita a gente corrigir os gargalos, as lacunas, e a gente ter um profissional melhor formado. O avanço da ciência e da tecnologia, Carla, hoje, eles são mais rápidos do que a conclusão de um curso. A gente já sai da faculdade com déficit. Então, isso também pesa, não é, na própria experiência. Na minha profissão, que sou professora, na sua, que é jornalista, quanta coisa muda durante o próprio curso. Né? Então, os currículos têm que ser também dinâmicos nesse aspecto. A abordagem teórica, a organização curricular tem que ser também muito dinâmica nesse aspecto. Com certeza, senadora. Obrigada pelos seus esclarecimentos e vamos acompanhando aí essa implementação, né, dessa nova política aí de ensino à distância. Lembrando que tem um período transitório, né, que quem está fazendo do jeito que está pode terminar, né, para não haver prejuízo, é de 2 anos o período, mas eu estou contando com o acerto dessa política para a gente melhorar a qualidade da formação profissional. Com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.